Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. E Hipercap Litoral, título de capitalização da FEAPaz. Ajude e concorra. Boa noite. De hoje até 30 de março, só abrem e atendem presencialmente os serviços essenciais. Em Guarujá, as praias que ficam em área urbana foram bloqueadas com telas e gradis. Nem todas as cidades usam barreiras físicas para impedir o acesso à faixa de areia. O Hospital Guilherme Álvaro tem novos leitos para pacientes infectados. Em Praia Grande, o Hospital de Síndromes Gripais está atendendo no Ginásio Falcão. Chegou o dia de começar a vacinar os idosos de 75 e 76 anos. Teve drive-thru na Arena Santos. Essas e outras notícias agora no JT2. Logo mais às 8 da noite começa o toque de recolher neste primeiro dia de fase emergencial, com as medidas mais restritivas desde o início da pandemia para diminuir a circulação de pessoas nas ruas e assim tentar conter a transmissão do vírus, que cresce de forma acelerada. A Thaís Roso traz outras informações para a gente. Boa noite, Thaís. Oi, Janaína, uma boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, daqui a pouquinho então começa a valer o toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Ele segue até às 5 horas da manhã e diferente do toque de restrição que a gente estava antes, vai ter uma fiscalização ainda mais dura, blitz da Polícia Civil, Polícia Militar e também outros órgãos, inclusive fiscalizações duras nos comércios. E toda essa fase emergencial começa a valer, já começou a valer no dia de hoje, nessa segunda-feira. O governo do estado fez essas medidas restritivas que abrangem aí 14 atividades. O que eles querem é tirar das ruas cerca de 4 milhões de pessoas, tirar de circulação em todo o estado de São Paulo. Aqui na Baixada Santista não é diferente. O que os prefeitos pedem é exatamente isso, que as pessoas fiquem em casa, que só os serviços essenciais funcionem até o dia 30 de março. Inclusive, a gente vem falando aqui durante a semana passada sobre todas as medidas dessa fase emergencial, mas hoje o prefeito de Santos, Rogério Santos, ele fez um decreto ainda diferente, suspendendo ainda outras atividades aqui na cidade, como por exemplo, ele suspendeu as atividades nas escolas. As escolas então estão suspensas, ensino infantil, fundamental, médio e até cursos profissionalizantes. As academias também não vão poder abrir, nem academias, nem centros esportivos. Os parquinhos nas ruas, em espaços públicos, também estarão fechados e lojas de conveniência também não poderão abrir. E só para terminar, Janaína, ficou mais cara a multa para quem não usa máscara. Antes era de R$100, agora custa R$300. E se a pessoa for flagrada sem máscara e em alguma aglomeração, essa multa passa para R$600. Janaína. Obrigada, Thaís, pelas informações. E vamos atualizar os números da pandemia. Hoje foram confirmadas 34 mortes na Baixada Santista. E esse número é o mais alto de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, em março do ano passado. Outro número que preocupa é a ocupação de leitos de UTI, que hoje chegou a 73,1%. Agora, nessa próxima tela, a gente consegue ter uma ideia de como esse número de mortes registrado hoje é preocupante. É só ver no gráfico a diferença para os outros dias do mês. A média móvel saltou para 13 por dia, 30% mais alta que na semana anterior. E nessa outra tela, a gente mostra a média móvel de casos que está em estabilidade. Com os 235 casos confirmados hoje, a média está em 240, 13% mais baixa que há 14 dias. Bom, e o Hospital Guilherme Álvaro aumentou o número de leitos para atender pacientes Covid nesta segunda-feira. A Adriana Coutinho traz os detalhes agora para a gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, Adriana. Qual que é a situação do hospital? Oi, Joana. Boa noite a você, boa noite a todos. Até ontem, neste domingo, a taxa de ocupação aqui no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos,
era de 90% de pacientes internados por causa da Covid-19. Essa notícia, inclusive, foi divulgada hoje durante a participação ao vivo da doutora Mônica Mazurana, que é diretora aqui do hospital, no Bom Dia Região, com o Rodrigo Nardelli. E ela também divulgou um dado positivo, que foi a ampliação de leitos. Agora o hospital passa a ter mais 10 leitos de internação por Covid-19 em UTI e 6 leitos em enfermaria. Ao todo, são 47 leitos. Isso deu uma afogada no sistema, mas, como disse a doutora durante a participação dela, pede mais consciência para a população, a utilização da máscara, evitar aglomerações. Hoje, por exemplo, como a Thaís já falou, é o primeiro dia, da fase emergencial, tem o toque de recolher daqui a pouquinho, às 8 da noite. E ela disse, inclusive, que os profissionais estão bem cansados, até porque já faz um ano aí da pandemia, mas os números só aumentam de internações. Lembrando que o governo do estado mantém 2 hospitais aqui sendo administrados, além do Guilherme Álvaro, também o Hospital Regional de Itanhaém, que também ganhou mais leitos, ao todo são 21. É com você, Janaína. Obrigada, Adriana. Boa noite. E em Guarujá, novos leitos estão sendo liberados para pacientes infectados, mas eles não serão suficientes se não diminuir a transmissão do vírus. O bloqueio das praias na cidade começou nesta segunda-feira, junto com as demais restrições determinadas pelo Estado nessa fase emergencial do Plano São Paulo. O banhista que não respeitou a proibição foi retirado por guardas municipais. Guarujá tem 27 praias, 6 são em áreas urbanas e, por enquanto, só essas vão ter bloqueios físicos, além da fiscalização da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Na Praia do Tombo, os gradis e telas já estavam instalados pela manhã. Na Praia das Pitangueiras, o caminhão com o material chegou no meio da manhã e toda a extensão de muretas e calçadão foi cercada. Amanhã, a Prefeitura deve publicar um decreto com regras específicas e ainda mais rígidas para a cidade. O que preocupa é o aumento da taxa de ocupação, que na primeira quinzena de fevereiro era em torno de 16% e agora está em 79%. O secretário de Saúde explica que quando o número passa de 50%, a situação já é grave. A cada 3 pacientes que se internam em UTI, o êxito letal, a evolução para a morte é em 2/3, né? Então, 2 de cada 3 que se internam em UTI, a chance de evoluir para a morte é praticamente observável e isso é que traz uma grande preocupação. Há previsão da liberação de mais leitos nos próximos dias. 10 leitos de UTI no Hospital Santo Amaro, mais 10 e mais 10 de enfermaria no Hospital Santo Amaro. Temos um equipamento que já nos próximos dias, acredito que em 72 horas, o CAPS-AD, que é o Centro de Acolhimento Psicossocial aqui do município, ele vai estar sendo mobilizado com mais 20 leitos para dar o amparo e a retaguarda para que nós tenhamos a possibilidade de prosseguir atendendo bem a nossa população. Se a transmissão do vírus não for controlada, aumenta o número de internações e mesmo com mais leitos, há risco de faltar vaga. É preciso que todos entendam o momento crítico. Vocês precisam fazer o isolamento social, utilizar máscara, lavar as mãos e não aglomerar. Não adianta falar e não executar isso, porque o nosso sistema de saúde, se a gente não cuidar mais um pouquinho, vamos entrar em colapso. Estamos, infelizmente, caminhando a passos muito largos para um colapso do sistema de saúde de nossa cidade, caso medidas urgentes não sejam tomadas e, com certeza, a participação de cada cidadão, cidadã, cada morador de Vicente Carvalho em fortalecer cada vez mais a consciência de saúde pessoal e coletiva. Por mais leitos que possamos abrir, isso com certeza não é o suficiente. Fundamental as medidas de higienização das mãos, utilização de máscaras, o distanciamento social. O combate ao coronavírus é responsabilidade de cada um. Nem todas as cidades da região usam barreiras físicas para impedir o acesso das pessoas às praias. Desde sábado, a Prefeitura de São Vicente determinou que as praias permanecessem fechadas. No acesso à Praia dos Milionários foram colocadas faixas. Mas na Praia do Itararé não havia sinalização. A Guarda Municipal orientava para os moradores não ficarem na faixa de areia.
Pai e filha aceitaram a determinação e foram embora. Mas em outro ponto, olha só quantas pessoas se exercitando, algumas sem máscaras, e ninguém recebeu orientação. De acordo com o decreto municipal, os serviços essenciais têm permissão para funcionar das 6 da manhã às 8 da noite, com atendimento presencial limitado a 30%. No centro da cidade, filas na entrada da agência bancária. Algumas lojas estavam abertas. Na Praia Grande, de acordo com o decreto municipal, as praias permanecem fechadas a partir de hoje. Não foi usado nenhum obstáculo para impedir o acesso dos banhistas, como tela ou gradil. Mas a Guarda Municipal ficou encarregada de orientar as pessoas para não ficarem na faixa de areia. Eu sou empresário. A gente acaba sendo prejudicado, sim, com essas paralisações. Mas nós temos que olhar também que é para um bem, né, de um problema de saúde, né, e que estamos vendo aí muitas pessoas perdendo amigos, perdendo entes queridos da família. Infelizmente, temos que aceitar. Acho que não teria necessidade se o povo colaborasse, né, tivesse consciência, ficasse em casa, saísse com máscara. Aqui mesmo a gente percebe o quanto de pessoas que andam sem máscara, não dão importância. Então quem sofre é o comerciante e acaba tendo problemas, e o povo, né, sem emprego. O primeiro dia da fase emergencial, com medidas mais duras para tentar diminuir a contaminação por Covid, foi marcado por protestos em diferentes cidades. Com bandeiras do Brasil, faixas contra o governo do estado e o STF, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram hoje à tarde mais uma manifestação em frente ao 2º Batalhão de Infantaria Leve de São Vicente, na Avenida Antônio Emerick. Algumas pediram intervenção militar, o que é inconstitucional. Em Peruíbe, teve protesto em frente à prefeitura. Segundo os organizadores, participaram motoristas de aplicativos, comerciantes e pessoas ligadas à rede hoteleira. Eles querem o relaxamento das medidas restritivas, que só permitem até 30 de março o funcionamento com atendimento presencial dos serviços essenciais. Não é fechando o comércio que vai resolver o problema. Peruíbe, você não pode comparar com uma capital. Um governador que simplesmente manda fechar uma capital, deixa o pedágio aberto e faz o que está fazendo com a Baixada Santista inteira. Não tenho nada contra as pessoas, nós dependemos do turismo, sabemos disso, mas não é o momento do turismo. Mas é o momento, pelo menos, de tentarmos sobreviver. É o nosso último suspiro, o comércio. Em Guarujá, o pedido dos manifestantes foi o mesmo, a reabertura do comércio. Eles seguiram até o Paço Municipal e usaram um carro de som para chamar a atenção sobre as reivindicações. Também levaram bandeiras do Brasil e faixas com mensagens contra as determinações dessa fase emergencial. O Supremo Tribunal deu poder aos governadores e prefeitos dos municípios. Por isso nós estamos aqui encarecidamente pedindo por essas famílias todas que estão querendo trabalhar. Com o objetivo de frear os casos, mortes e sobrecarga nos hospitais, as prefeituras de Guarujá, São Vicente e Peruíbe informaram que seguem as determinações do Plano São Paulo para essa fase emergencial. São Vicente destacou ainda que estabeleceu algumas medidas de incentivo tributário por causa dos impactos da pandemia. Peruíbe disse que o prefeito Luiz Maurício recebeu uma comissão com 3 representantes da manifestação para ouvir as reivindicações e que o Ministério Público recomenda que os municípios sigam o Plano São Paulo. Amanhã será mais um dia de sol em toda a região e à tarde pode chover por causa do tempo abafado. Confira mais detalhes na previsão. Amanhã o dia fica parcialmente nublado, à tarde deve chover em pontos isolados. A máxima deve chegar aos 28 graus em São Vicente, aos 29 em Santos. Em Guarujá e em Bertioga, os termômetros devem marcar 28 graus. Amanhã os ventos devem predominar de nordeste pela manhã, de sudeste à tarde. As temperaturas chegam aos 28 graus em Cubatão e aos 27 em Praia Grande. Em Itanhaém e em Peruíbe, o tempo fica também parcialmente nublado, com chuva fraca à tarde em pontos isolados. A máxima prevista é de 27 graus em Itanhaém e Peruíbe. No
No Vale do Ribeira, o tempo fica instável, mas o sol aparece, mais forte pela manhã. A temperatura chega aos 28 graus em Pedro de Toledo e aos 27 em Ilha Comprida. Em Cananéia, os termômetros devem marcar 26 graus e 27 em 7 Barras. A seguir, o início da vacinação contra a Covid dos idosos com 75 e 76 anos em Santos. Moradores de São Vicente flagraram caminhões de uma empresa contratada pela prefeitura descartando resíduos sólidos e líquidos em terrenos e no mangue. As denúncias chegaram até a Câmara de Vereadores. Tudo sendo jogado lá, ó. Olha lá. Isso aqui é Ministério Público. Isso aqui é MP. Ó a lama lá jogada lá do outro lado. O que a gente vai fazer? Hoje virou aterro sanitário aquilo lá, porque com o portão fechado, a gente não consegue ver. Eu tive que dar entrada pelo mangue, entrei lá dentro para ver tudo aquele absurdo que tá lá. Não só isso, como tem tudo que é triturado de árvore, tudo tá jogado lá dentro. Não vai lá e ver aquilo lá, cheio de pneu, cheio desse material jogando lá, e aquilo ali é um berço. Ali é um berço. Como os pescadores vão fazer? E a contaminação? As denúncias foram assunto em 2 sessões aqui na Câmara Municipal de São Vicente. Na primeira do ano, no dia 4 de fevereiro e no dia 25 do mesmo mês. O vereador Tiago Pereto decidiu encaminhar 2 requerimentos à Prefeitura de São Vicente, cobrando respostas. No primeiro documento, o vereador pede esclarecimentos sobre o licenciamento ambiental numa outra área, um terreno ao lado do canal da Avenida Penedo, no bairro Jockey Club. Um problema que vem se arrastando há anos. A montanha de resíduos foi mostrada numa reportagem no Jornal da Tribuna. Se caracterizar o crime ambiental, eu vou pedir postura da Prefeitura Municipal se ela tinha ciência ou não, né, desse descarte no local. Se ela não tinha conhecimento, qual vai ser a punição cobrada para essa empresa que cometeu esse descarte nesse local. No outro requerimento enviado à Prefeitura, o parlamentar pede informações sobre o contrato de locação de caminhões usados na prestação de serviços de hidrojato e hidrovácuo. Tiago questiona se há um contrato na cidade, já que os flagrantes mostram caminhões despejando resíduos. Pede cópia de um provável contrato, do processo licitatório e também questiona a administração municipal se existe algum estudo para a ampliação desse serviço, já que a cidade sofre com enchentes por causa de galerias sem limpeza. Uma novidade para a gente essa situação do descarte e a gente vai ter que averiguar muito porque ele, como vem na denúncia, ele dá vazão para o mangue da cidade. Então é uma denúncia muito que afeta a gente que é da comunidade Vila Margarida do México 70, porque nossas crianças elas nadam ali. Né? Eu não digo as minhas porque eu não moro na comunidade hoje, já morei, hoje eu não moro. Mas a criança de filhos de amigos meus, companheiros meus de trabalho, clientes meus do meu depósito, são pessoas que nadam ali naquela maré, naquela comunidade. Então a gente vai cobrar com eficiência a postura da Prefeitura Municipal para estar dando um respaldo e punir essa empresa que prestou esse tipo de serviço mal prestado, que destruiu ali, hoje destrói um pouco a imagem da Prefeitura. Então eles vão ter que ter uma postura firme para que seja feita uma punição a essa empresa. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, o material descartado é água de chuva coletada pelo Serviço de Limpeza e Desassoreamento e que este procedimento será mudado pelo atual governo. Falou também que a área do antigo Centro Náutico será revitalizada e que a área na Avenida Penedo é destinada para os resíduos sólidos removidos dos canais. Informou que o material fica por um período até ter um destino adequado. A Prefeitura disse também que há um gerenciamento operacional e ambiental naquele espaço e pede para não confundir com o esgoto, que recebe tratamento em locais adequados. E voltamos a falar sobre o combate à Covid. Segue alta a taxa de ocupação nos hospitais do Vale do Ribeira. Neste primeiro dia da fase emergencial, o apelo é para que as pessoas respeitem o isolamento social. Não adianta o comerciante se sacrificar enquanto outras pessoas promovem festas clandestinas.
Em Registro, maior cidade do Vale do Ribeira, só os serviços essenciais ficaram abertos. Mesmo quem tinha autorização para funcionar, havia o controle para não ultrapassar o número máximo de pessoas dentro de cada comércio. E também entendemos os anseios dos comerciantes, né? Onde eles dizem que o vírus não está no comércio. Nós entendemos isso. Só que temos a responsabilidade de diminuir o índice de contaminação no município. Então, o que se quer é evitar a circulação de pessoas no município. No Vale, o comércio de artigos agropecuários foi um dos mais atingidos. Antes era permitido o funcionamento. O serviço era considerado essencial. Mas agora só vai poder funcionar pelo sistema delivery. Já as clínicas veterinárias podem ficar abertas durante a fase emergencial. Segundo a Secretaria de Saúde de Registro, só nesse fim de semana foram 6 mortes por causa da Covid-19. A taxa de ocupação para leitos de UTI no Vale atingiu hoje a preocupante marca de 75%. A gente tem observado que os jovens continuam se aglomerando em praças, fazem festas clandestinas. Eu gostaria que eles pensassem que inicialmente são apenas 15 dias, que se mantenham isolados nesses 15 dias. Isso pode salvar muitas vidas, isso pode salvar a vida dos próprios familiares, dos pais, isso faz toda a diferença. Em Praia Grande, o Hospital de Síndromes Gripais, que era anexo ao pronto-socorro do Quietude, agora está no ginásio Falcão, onde no ano passado foi montado um hospital de campanha para casos de Covid. O serviço funciona dia e noite com a estrutura de um pronto atendimento. A pessoa pode buscar, né, o equipamento, vai passar por uma triagem, passando pela triagem, passa pelo médico, o médico vendo a necessidade de realizar o teste, já faz o teste do SWAB e já faz a medicação e o tratamento necessário para aquela síndrome respiratória. Vamos supor que o paciente tenha uma piora e haja necessidade de uma internação. Aí nós temos uma regulação municipal formada por médicos que faz o encaminhamento desse paciente para uma internação que pode ser aqui no Hospital Falcão, mesmo de campanha, que é anexo a essa unidade, ou no Hospital Irmã Dulce, né, que também tem os leitos de enfermaria e UTIs adequados, específicos para atendimento a pacientes com Covid. Esse mesmo atendimento funcionava ao lado do PS Quietude desde abril do ano passado. Em média, são feitas 180 consultas por dia. Aqui também funciona o Hospital de Campanha de Praia Grande. A estrutura para atender pacientes infectados pela Covid, que começou a funcionar em maio do ano passado, continua com leitos de enfermaria e semi-UTI. Estamos sentindo o aumento mesmo do número de internações, né? Aqui na Praia Grande nós já estamos aí com cerca de 60% dos leitos de UTIs ocupados, 40% dos leitos de enfermaria, Covid, ocupados. Então é uma preocupação nossa para que a gente consiga atender, não haja desassistência para a população. O secretário de Saúde de Praia Grande disse ainda que o município tem condições de abrir mais leitos e disponibilizar equipamentos se for preciso. Os casos de Covid estão subindo, por isso é necessário que todos entendam que o controle da doença depende, além da vacinação, da colaboração de todos. Precisamos utilizar todos os protocolos existentes de higienização, uso de máscara, distanciamento. Precisa entender que estamos em plena pandemia. E não adianta nós só estruturarmos serviços, nós temos que ter profissionais capacitados, né, para atender a população. Então é uma logística muito difícil mesmo de ser feita. O ginásio Falcão fica na Avenida Presidente Kennedy, sem número, no bairro Mirim. E agora vamos atualizar os números da vacinação na Baixada Santista. Santos continua sendo a cidade que mais vacinou até agora, 12,2% dos moradores já receberam a primeira dose contra a Covid. Itanhaém vacinou 6,5% dos moradores. Peruíbe e Mongaguá, 5,5%. Guarujá, São Vicente e Praia Grande, 4,9% da população. Cubatão vacinou 4,7% e Bertioga, 4,4% dos moradores. As informações são do vacinômetro do governo de São Paulo. E a maioria das cidades da Baixada Santista começou a vacinar hoje os idosos de 75 e 76 anos. Teve drive-thru na Arena Santos.
A irmã de Dona Maria Nilva teve de ficar internada por causa da Covid. No hospital, pegou outra doença e morreu nesta segunda. Encontramos com ela e o outro irmão logo após Dona Nilva tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Muito delicado, porque a minha irmã era muito alegre, muito feliz, ela amava a vida. Ela participava, minha família de Piracicaba, e todas as festas que nós fazíamos, ela estava presente, sempre com aquele sorriso tão largo, né, Beto? Ai, que dor, que triste. Santos recebeu 6.650 doses da Coronavac para imunizar a população que tem 75 e 76 anos. Me sentindo mais relaxada, porque eu estava muito tensa, com medo dessa Covid. Vou tomar essa primeira e espero tomar a segunda, se Deus quiser. Estava ansiosa esperando chegar a sua faixa etária? Estava ansiosa. Mas quem tem mais de 77 anos e ainda não tomou a primeira dose deve procurar um posto de vacinação. Nesta segunda-feira, o movimento foi tranquilo no drive-thru da Arena Santos. Eu achei o atendimento aqui fantástico. Eu passei antes lá na Praça Benedito Calixto e lá tem aquela fila imensa de velhinhos. Até estranhei quando cheguei aqui e fui atendido assim, fui fluindo. Muito bom o atendimento, excelente, e acho que todos devem tomar, porque olha, é a nossa única salvação nesse momento de pandemia, né? Muitos senhores e senhoras foram com os filhos. É o início de um alívio para 2 gerações. Imuniza justamente aquela, como a minha mãe aqui ao lado, 75 anos, é a classe que está aí passando problemas, que realmente está perigando aí, né? Ir para uma UTI e falecer, inclusive. Vem, vacina o seu pai, sua mãe, seus idosos, que é necessário. Meu pai tem 80 anos, graças a Deus os dois estão com a gente, então a gente fica mais tranquilo. Meu pai já foi imunizado. A Prefeitura de Santos informou que amanhã não tem drive-thru. A vacinação vai ser apenas nas policlínicas e nos postos externos. E o pessoal que tomou a primeira dose da Coronavac em fevereiro precisa ficar atento, a começar pelos profissionais da saúde. Recentemente o Estado encaminhou para o município um segundo lote de doses referente àquela primeira lá no começo de fevereiro. Então, aqueles que trabalham na saúde e tenham sido vacinados aqui em Santos, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, a segunda dose está disponível em 2 policlínicas aqui na cidade. Na Martins Fontes, na região central de Santos, ou na Policlínica do Jabaquara, próximo ali ao morro. O recado vale ainda para idosos com mais de 85 anos que tomaram a Coronavac. Estamos muito preocupados porque percebemos que alguns destes não vieram ainda. Então é importantíssimo aqueles que tomaram Coronavac, o momento é agora de tomar a segunda dose para quem tem 85 anos ou mais. E mesmo com a vacina, nada de se descuidar. Dentro de casa, 24 horas por dia, tenho saído 2 vezes, logo pela manhã para levar minha cachorrinha para dar uma volta e no final do dia, mas um trechinho pequeno e sempre me cuidando, que é o mínimo que nós podemos fazer pela nossa saúde. É isso aí, cada um fazendo a sua parte. E para ver outras notícias da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, é só acessar a página do G1, g1.com.br/Santos. E amanhã o Rodrigo Nardelli traz outras informações no Bom Dia Região. Por hoje é só, uma boa noite para você e um ótimo início de semana. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. E Hipercap Litoral, título de capitalização da FEAPaz. Ajude e concorra.